Estou recebendo o doutor Lucas Freitas, que é advogado, é um dos representantes das famílias vítimas da Baker. Doutor Lucas Freitas, boa noite. Boa noite, Laudívio. A gente está aqui hoje, representando todos os advogados das vítimas no caso de envenenamento da Baker. E a grande novidade que a gente tem no dia, infelizmente, é o aumento da quantidade de vítimas, declarado pela Polícia Civil para 42 vítimas. A gente recebe essa notícia no sentido de aumentar a nossa responsabilidade em tentar buscar os custeios das necessidades médicas, das necessidades emergenciais perante essa empresa que é incluída num grupo de 9 sociedades, que tem um faturamento superior a 72 milhões de reais no ano de 2019, em que se mostra completamente inerte perante a situação grave, em que ela causou um prejuízo enorme para todas essas famílias, inclusive 9 mortes, A Camila pode falar um pouco melhor sobre isso. E a gente está tentando correr atrás da melhor maneira para conseguir esse custeio das necessidades emergenciais nesse primeiro momento. A Baker vem e fala reiteradamente na mídia que ela está procurando as famílias, que ela está correndo atrás de realizar um custeio humanitário. E o que a gente vê, na verdade, é uma sociedade completamente inerte, que está tentando se desvencilhar de todo o seu patrimônio, incluindo a realização de reiteradas alterações societárias nas empresas, com a finalidade de reduzir o patrimônio. E isso é uma situação que preocupa muito a gente, porque a gente sabe que a justiça no Brasil pode ser um pouco morosa, e o que a gente queria, na verdade, é o custeio das necessidades imediatas e emergenciais de cada uma dessas vítimas. Muito bem. Flávia Schayer, você já deu uma faladinha no início aqui, mas eu quero te dar boa noite e dizer que você é muito bem-vinda e que eu sou um admirador da sua luta, da sua garra, e eu te admiro. Muito obrigado, Laudívio. Muito obrigado mesmo. Agradeço essa oportunidade de estar aqui. Queria também falar, primeiramente, que o Cristiano mandou um grande abraço para você. Eu quero entrevistar o Cris aqui. Ele sempre vai entrevistar ainda, porque ele sempre te escutou desde a época da Itatiaia. Ele realmente gosta muito, te admira muito, e daqui a pouco ele vai estar aqui, se Deus quiser. Ele virá, eu tenho certeza absoluta. Deixa eu mandar um abraço pro Cris, Cristiano lógico, Mauro Assis Gomes, está lá de radinho ligado, nos ouvindo. Ô, Cris, o primeiro passo você já deu, meu amigo. Outros passos virão. Você é um guerreiro. Você é um vencedor. Você não é apenas um lutador. Você é um grande vencedor. Vencedor pela vida que você ganhou, vencedor pela família que você tem, pelos amigos que possui. E mais que isso, você é vencedor porque é protegido por uma mão divina que vem lá de cima. Cris, um abraço do fundo do meu coração. Você sabe da admiração que eu tenho por toda a sua família e pela história que vocês vivem hoje. Ai, até emocionei aqui, tô quase chorando, mas é isso mesmo, é porque ele realmente é um guerreiro, assim, admirável. Equipe médica, assim, escreveram cartazes, para ele, falando isso, da perseverança, da vontade de viver, da luta, porque ele chegou a desistir. Isso foi muito no começo, sabe? E foi desesperador, sabe, Laudívio, ele falar comigo e com minha filha que ele não dava mais conta, que ele iria embora, que ele estava entregando. Não, eu já começo a chorar, porque de lembrar desse momento que foi, assim, um dos piores momentos dentre tudo que a gente viveu, Porque teve também outros momentos tão difíceis quanto. E a gente pedindo para ele, Cris, pelo amor de Deus, e eu, Isabela, fala com o seu pai. E ela falava assim, pai, por mim, pai, eu preciso de você, Cris, eu preciso de você. Aí ele falou o seguinte, prometer por prometer? Ele falou, eu não dou mais conta, E aí que a gente saiu de lá, nós duas do CTI, abraçamos e choramos compulsivamente. E eu falei, Isabela, vamos voltar lá, vamos procurar o chefe do CTI e falar isso. A gente precisa de você lá, porque o Cris realmente sempre foi extremamente apaixonado pela Isabela, comigo também, mas a filha é a razão de vida dele, E aí
voltamos lá, ela falou com o chefe de CTI, ele permitiu que ela ficasse aquele dia todo, ela voltasse lá. Na hora que ele viu ela, o Cristiano viu ela entrando, ela falou, você aqui. E aí, nesse momento, ele mudou. Ele decidiu que ele iria continuar a lutar, iria viver. Em pé na frente dele estava a razão de viver. Sim, exatamente, a razão de viver. A filha, a nossa filha amada e tão querida. E foi, né, parabenizo muito a equipe do Biocor por essa sensibilidade e de nos permitir, nesse momento, a partir do dia seguinte, a ficar integralmente no CTI com ele. E isso, ele deixa claro que isso foi de extrema importância. Fez toda a diferença, né, Flávia? Exatamente, a gente estar com ele o tempo inteiro. Célio Barros, eu vou deixar para falar com a Camila na sequência, mas o Célio Barros é irmão do Luciano Guilherme de Barros. O Luciano está internado e não tem previsão de alta, pelo que me informaram aqui. Célio, boa noite. Boa noite, Laudívio. Boa noite, ouvintes do Patrulha da Cidade. Eu estou aqui falando em nome do meu irmão Luciano, que está internado hoje, completando 96 dias. Com os sintomas, né, já confirmados desse envenenamento, mas falo também, de certa forma, em nome de todos aqueles que continuam internados e também, infelizmente, hoje com essa notícia do acréscimo, né, de mais 4 vítimas, nós temos um grupo, né, que eu vou ficar triste porque esse nosso grupo, cada vez que aumenta de vítimas ou representante das vítimas, me entristece, né? Porque ele só está aí expandindo e não era isso que a gente queria, né? E são casos mais antigos, isso é que deixa a gente mais temeroso ainda. O Luciano está numa batalha constante, ele, né, como todos as outras vítimas, né, teve hoje ainda continua com a paralisia facial, um trabalho árduo de fonoaudiologia, de fisioterapia, não consegue, ele ainda está... Na verdade, Laudívio, as sequelas são diferenciando, sabe? No caso dele, ele não consegue se levantar ainda. Então, ele não tem condições, a gente tem que ajudar a levantar para ele se alimentar ou qualquer outro exercício físico. Ele está completamente debilitado. E com a paralisia facial, alguns problemas no sistema, no controle da fechamento da visão. Então, a situação dele é essa, ele está conseguindo se recuperar. Hoje já está no quarto, mas ainda sem previsão de alta. Ele está com quantos anos? 56. Jovem, né, rapaz? Jovem demais. O Cristiano está com quantos anos, Flávia? 47. 47, outro muito jovem. Camila Massardi De Martini, filha do Pascoal De Martini Filho. Isso. Camila, boa noite. Boa noite. Camila, você perdeu o pai e seu marido, Luiz Felipe Teles Ribeiro, continua internado. Há 77 dias hoje. 77 dias. Camila, você é muito jovem, você é menina. Que bom. Mas você é muito jovem. Como é que você vê a dureza da vida num momento assim? A vida, ela não é difícil de ser vivida. Ela precisa ser entendida, ser compreendida. Como é que você consegue compreender tudo isso que está te acontecendo? Não. Eu falo que até hoje eu estou vivendo no atropelo. Vivendo um dia de cada vez, sem pensar muito no que está vindo aí pela frente. Mais nova, eu pensava que com os meus 50 anos eu teria história para contar, mas hoje com 30 eu já vejo que eu tenho muita coisa para falar, muita história para contar e coisas duras, né? Meu pai, para mim, era eterno. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, porque para mim ele era aquele super-herói invencível, imbatível, eterno. E eu ainda não processei a morte do meu pai. Assim, eu não tive o meu momento de cair, de derrocada, sabe? De extravasamento. E o mais difícil para mim foi
que no velório, no enterro do meu pai, Felipe não estava comigo. Felipe está hospitalizado até hoje. E durante esse tempo de hospital e de investigação, e até no início, quando meu pai ainda estava aqui, estava internado, eu passei por tudo de ruim que eu poderia passar. Eu fui assaltada, meu pneu furou, minha casa entrou água, ficou alagada por conta das chuvas. E eu passei por tudo isso sozinha. Eu não tinha ninguém com quem contar, sabe? As pessoas que estariam do meu lado seriam meu pai e Felipe. Enfim, e hoje que eu vejo o Felipe, assim, começando a esboçar uma melhora, ele começou a mexer os ombros, ele começou a mexer o polegar na segunda-feira, foi muito emocionante. Eu sei que meu pai estaria aqui comigo o tempo inteiro, e eu fico me perguntando que dia que o Felipe vai perguntar por ele. Porque eles entraram na UTI juntos, um sabia do outro, os casos estavam muito similares, e os dois sabiam que o que eles tinham era a mesma coisa, mas no início a gente pensava que era um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa biológica. E assim que os dois foram entubados e perderam a consciência, eu não tive mais o Felipe de volta. Agora que ele está começando a recobrar, mesmo assim eu não consigo afirmar o estado de consciência em que ele se encontra. E eu estou esperando pelo momento em que ele irá perguntar. E eu não sei se eu vou saber lidar. Cadê o seu pai que não está aqui com a gente, né? Primeiro porque ele sabe que o caso é parecido e pode causar até uma estranheza, um medo de acontecer com ele a mesma coisa. E principalmente pela amizade que os dois tinham, né? Essa perda. E a minha avó também chegou a falecer nesse meio tempo, porque ela era muito ligada ao meu pai. E um mês depois que ele morreu, ela morreu também. E 3 dias antes dela morrer, ou 4, ela falou assim para minha tia: tem algum remédio que eu possa tomar que me faça esquecer o Pascoal? E a minha tia: não. E ela falou: então eu não quero ficar, eu quero ir. Eu quero ir, eu não tenho mais nada para fazer aqui. E ela não tinha nenhum problema de saúde. Ela foi porque ela pediu para ir. Então, assim, é muito duro, está sendo muito difícil, cada dia é um problema. É INSS, é problemas bancários, enfim, é ida e volta para o hospital, é trabalho que eu continuo trabalhando, é demandas de casa, enfim. Tudo aquilo que o Felipe me ajudava, dividia comigo, eu estou tendo que fazer sozinha. É bom para o nosso crescimento, mas aquela falta de chegar em casa todo dia e com quem que eu vou dividir, né? A casa está vazia, sem meu pai para ligar e sem Felipe para conversar. Célio, você está com o coração doído, né, meu irmão? Laudívio, estou, tá ouvindo o depoimento das colegas aí, né? É uma coisa chocante, né? Tem que ter muita estrutura. Mas, Laudívio, eu gostaria de destacar aqui a força de vontade do meu irmão, sabe? Ele passar pelo que ele passou, ele teve infecção generalizada, parada cardíaca, rompimento do intestino. Quer dizer, o cara, para continuar vivo na circunstância dele, 5 ou 6 infecções. Hoje ele ainda está com uma, sendo combatida, já controlada. Não é para qualquer um, não, tá? O cara é um guerreiro. E o nosso coração, ele vai seguindo os mesmos passos que eles, né? Porque cada dia que a gente entra na UTI... É uma novidade. É uma apreensão, é um frio na barriga que a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Lidar com a incerteza, né, Camila? Exatamente. Cada passo que eu dou em direção ao leito do Felipe, todos os dias, é um soco na barriga, porque a gente não sabe se ele vai reagir, se ele vai estar dormindo, se vai ter uma notícia boa ou ruim. Ele também passou por colostomia, já teve o pulmão perfurado, já fez punção pulmonar, sonda, coloca sonda, tira catéter, coloca catéter. É um sofrimento, assim, que eu não consigo descrever, porque a gente não está ali, a gente não está passando por isso. Mas, como familiar, sentimentalmente falando, é muito dolorido, né? E cada um tem a sua história, cada um tem o seu drama, cada um tem as suas nuances de mais ou menos gravidade. Mas, assim, todas muito difíceis de lidar, diariamente, tá? Isso é todos os dias. Eu falo que é um filme de terror, né? A gente sempre falou, Camila, parece que a gente está
num filme, né, assim. De terror, e que não tem final, né? O final... O Felipe, por exemplo, não tem previsão de alta. Então, a gente vive com a incerteza de será que ele vai para o quarto? Quando que isso vai acontecer? Eu lembro, né, quando tá o Cristiano mexeu um dedo, né? E agora que o Felipe, depois de quantos dias? 77. Que está começando a acontecer isso, né? E o tempo que você passou. O tempo de cada um é como se fosse uma criança. Tem criança que começa a andar com 1 ano e tem criança com 1 ano e 3 meses. Então, é muito particular. E cada um tem o seu tempo de resposta. E a gente, às vezes, fica esperando. Quando um paciente tem uma conquista, a gente já fica esperando que isso vai acontecer com o nosso ente querido também. Exatamente. Ô, Flávia, esse filme tem um roteirozinho, né? É impressionante, sabe, Laudívio? As vítimas, elas estão envenenadas, mas o que vai acontecendo com a sequela, acho que vai depender muito, né? A reação no final. Mas essa questão de parada cardíaca, de possivelmente ter uma infecção, isso acontece com todos eles. A Camila me falava, quando eu comecei, desculpa te cortar, Célia, ela falava assim, Flávia, agora o Cristiano vai ser entubado. Isso. Flávia, agora o Cristiano vai paralisar os movimentos. Era desesperador, mas pelo menos eu sabia o que ia acontecer. Mas eu falava, não vai, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. E aí ele era entubado. O Camila, ele foi entubado, igual você falou. Camila, ele paralisou. Camila, ele... Era tudo idêntico. O Laudívio, o Luciano foi internado dia 6 de dezembro, então eu me lembro muito bem quando ele teve o rompimento espontâneo do intestino. Hoje ele usa bolsa. E aí os médicos ficaram alertas. E outros já tiveram o mesmo problema. Como é um rompimento espontâneo, fica todo mundo... quando vai acontecer com o próximo? Felipe, então, é mais ou menos um roteirozinho que vai sendo seguido, sabe? Felipe não chegou a romper por conta do Luciano. Porque eu já tinha avisado isso para a equipe médica, expliquei a situação do Luciano. E eles fizeram uma colostomia preventiva, para não chegar a obstruir e estourar. Então, assim, inclusive, depois da colostomia dele, foi uma chave, assim, que a gente virou, que as infecções pararam. Ele não teve mais febre, ele não teve mais infecção depois da colostomia. Isso. Então, assim, a gente ainda consegue se apoiar. Os primeiros casos que a gente estava junto ali em dezembro, janeiro, eu fico pensando nas outras vítimas que vieram antes, que não tiveram uma Camila, uma Flávia, um Célio, e que fizeram tudo às cegas. E fico pensando também nas vítimas e familiares que ainda não se deram conta do que eles têm ou tiveram. Porque eu acredito que já houveram outras mortes por conta disso e ainda não se deram conta que foi por conta da Belo Horizontina. Eram casos, né, Camila, desconectados, né? E eu acho que o fato de ter sido meu pai, Felipe, que foi um grande gancho, assim, para eu juntar tudo e falar, não é possível que uma coisa genética tenha causado em Felipe e meu pai essa coisa tão parecida, tão similar. E foi por isso que a gente partiu para a investigação de que era alguma coisa muito específica que estava acontecendo com o Érico, com o Cristiano, com o Felipe e com o meu pai. Porque inicialmente eram os dados que eu tinha. E aí depois, quando a gente foi abrindo e foi conhecendo os outros casos, a gente viu que estamos chegando hoje às 42 vítimas, podendo aumentar ainda mais. Ô, Flávia, eu já falei da admiração que eu passei a ter por você, pela sua postura, pelas entrevistas e tudo mais. Quando eu entrei na nossa sala de espera ao lado do estúdio aqui, mesmo com todo o drama que você está vivendo, você deu um sorriso tão bonito, um sorriso que veio do fundo da sua alma. Eu te olhei e disse assim, que mulher iluminada. Que ser iluminado. Sorriso que você me deu. E o Célio já estava em pé aqui, observando há um tempo. Eu já tinha visualizado o Célio. E vi a Camila. Com a juventude dela, com esse tamanhão todo que ela tem, não é? Mulherão, né? Não é? E eu olhei assim, e eu já tinha lido aqui o texto que o Juscelino havia me passado anteriormente. Olhei para a Camila e disse, olha o tamanho dessa heroína.
Porque perder o pai, ter o marido nas condições em que está o marido dela, você ter o Cristiano dando o primeiro passo. Isso. Não é? O Célio falando do irmão. Olha, vocês são gigantes. Eu disse aqui, e a Janaína Massotti, que é minha colega de imprensa e é assessora, a Janaína está aqui no fundinho do estúdio, está quietinha ali, e ela é muito discreta, mas eu disse que eu não estava aqui para defender nem os familiares, nem a Baker. Eu estava aqui para fazer jornalismo. Mas como ser, Janaína, isento na nossa profissão se os sentimentos se misturam? Vocês não avaliam a dificuldade que é para um homem com 57 anos ver vocês sobrevivendo a uma tragédia e lutando, e ver os seus querendo sair. O Cristiano, com a sua fala, demonstrou o quão guerreiro ele é. A Camila, 30 anos, é uma menina. Uma menina. Olha que guerreira que é. Você deixa a Isabela em casa, deixa a Isabela com os afazeres dela, com as coisas que ela tem, mas é sua filha e depende muito de você em muitas coisas. Qual filho que não depende do pai, ainda que seja de forma sentimental? E amadureceu, né? Muito com essa idade de passar por tudo isto, né? Com certeza. E o amadurecimento, a Camila disse muito bem isso, vem para todos nós. Eu fico vendo o Célio, você está com quantos anos, Célio? 59. 59, você é 2 anos a mais que eu, 2 anos. E a vida não é fácil, mas a gente tem que aprender a lidar com a vida e com as dificuldades. Fico vendo o Dr. Lucas Freitas, é um profissional do direito, mas eu tenho certeza que ele não está aqui pelo trabalho do direito apenas pelo lado financeiro. Pelo contrário, ele já se envolveu, como outros tantos advogados que estão aqui já se envolveram. Sabe por quê, Laudir, te cortando? Porque poderia ser com qualquer um de nós. E era uma cerveja extremamente consumida, a Baker, né? Todo mundo bebia, então podia ser você. Isso, né? Que você falou é tão verdadeiro que a gente já se considera conhecidos há anos. A gente Vocês tem uma intimidade família, né? Muito. A gente está junto desde o início. A gente torce, a gente vibra com cada vitória, a gente sofre com cada derrota. E a gente está sempre junto como se a gente se conhecesse há anos. E a gente se conhece há 2 meses. Então, eu entendo quando você fala que a gente não consegue separar esse sentimento. E para a gente falar da Baker também, a gente só está nessa situação porque nós éramos consumidores da Baker. A gente adorava o produto, a gente adorava consumir, ser cliente. E se não fosse por isso, a gente não teria se envenenado, né? Os nossos familiares. Então, o que a gente pede até hoje é essa questão do custeio. Porque quando é para a gente fazer propaganda, quando é para a gente ser cliente, quando é para a gente dar dinheiro para eles, a gente deu. Todo mundo deu, todo mundo consumiu. E hoje que a gente está precisando deles, que era uma marca favorita nossa, a gente não está sendo atendido. Então, esse carinho a gente tinha por eles e até agora a gente não viu carinho deles em relação a gente. Laudívio, beber cerveja, né, é um sinônimo de, a princípio, um sinônimo de um momento alegre, né? Confraternização. E é uma coisa que a gente faz aí, as pessoas normalmente fazem a semana inteira, principalmente hoje que é quinta-feira, nós moramos numa cidade, basicamente, nosso lazer é em bares. Então, esse momento é surpreendente, porque no momento de lazer, você pode se contaminar. E me deixa muito chateado a forma como a Baker está tentando se desvencilhar. A princípio, nos primeiros contatos, não poderia ajudar porque faltava o laudo. Agora já tem a polícia está emitindo os laudos. Depois, o problema, a questão toda era um bloqueio, que o doutor pode esclarecer aqui melhor, que não procede. Hoje, uma novidade que é um pedido de falência. Quer dizer, a coisa parece que não tem fim, né? E a gente sempre aí, tendo a Baker como
Éramos, na verdade, de certa forma, um garoto propaganda. Eu digo isso pelo Luciano, que adorava cerveja. E diga-se de passar, mora no Buritis também. Mas ele adorava, era a preferida dele. Quer dizer, ele deu muito para a Baker e a gente precisava, pede-se agora um pouquinho mais de atenção da Baker e deu retorno para a gente, né? Até então ela agora está fugindo claramente das suas responsabilidades. Doutor Lucas, o senhor que é advogado, a Baker requereu falência? Na verdade, Laudívio, o que aconteceu na data de hoje foi que ocorreu um ajuizamento de uma ação de falência por um dos credores da Baker, né? E a princípio foi apenas um pedido, né? Como todo processo em trâmite perante a justiça, eu tenho um procedimento e esse pedido esse ajuizamento dessa ação no pedido de falência em nada impacta no descumprimento ou no cumprimento da decisão judicial. Apenas é um credor da Baker que teve um dos seus créditos não cumpridos, ou seja, a Baker não efetuou o pagamento e ele entrou pelas vias judiciais para tentar ter esse recebimento, né? Do ponto de vista do processo, é importante a gente sempre lembrar que não foi uma determinação de redução de bloqueio de 100 milhões para 5 milhões de reais. Na verdade, foi bloqueado apenas 12 mil reais, que eram as únicas quantias existentes nas contas da BAC. O que a gente verifica é que existe um grupo econômico familiar composto pela família Calil Lebos, em que eles tentam de todas as maneiras tentar se esquivar do cumprimento das obrigações. E isso a gente pode verificar desde o início do processo, porque em 30 de janeiro, o Ministério Público requer uma audiência pública com a presença das vítimas, a Baker, a princípio, se demonstra com a finalidade de fazer um acordo. Ela vem perante os familiares e apresenta um questionário interrogatório em que ela reitera perguntas simplesmente com a finalidade de apresentar uma defesa possível no processo. Os familiares podem complementar o que eu estou falando. No questionário, tinha verificado qual tipo de cerveja você consumia, se você tinha uma doença prévia, simplesmente no sentido de obter informações das vítimas. E desde já daquele momento a gente verifica uma postura totalmente defensiva e passiva da BAC. O Ministério Público ajuiza a ação civil pública requerendo o bloqueio dos 100 milhões de reais. O juiz concede a tutela para custeio das despesas emergenciais. E aqui a gente reitera, Laudívio, são as despesas emergenciais. Nesse momento, o que a gente precisa é que sejam custeados os tratamentos das vítimas. Precisa de um enfermeiro 24 horas, eu preciso de uma alimentação, eu preciso de uma diálise, eu preciso de um fisioterapeuta. Todos os casos que apresentam melhoras só ocorreram em decorrência de tratamento médico correto, com cuidado, e isso é caro. As famílias não conseguem fazer esse custeio. E desde o dia 12 de fevereiro, quando a gente ingressa nessa ação civil pública como litisconsorte, a gente vem requerendo que o juízo determine o bloqueio, que ele determine o cumprimento das medidas. E a Baker vem descumprindo judicialmente essas determinações desde o dia 25 de fevereiro. É importante a gente lembrar que o bloqueio foi de apenas 12 mil reais. Eu reitero isso porque é muito importante, porque as pessoas entendem que, olha, foi determinado o bloqueio de 100 milhões, foram bloqueados 100 milhões. Não, foram bloqueados 12 mil reais. E numa simples conta matemática a gente verifica, se eu faturo 72 milhões e eu tenho 12 mil reais na minha conta, como que a maior cervejaria artesanal do Brasil teria só 12 mil reais na conta? É uma questão que, nos olhos da pessoa que não entende de nada da questão jurídica ou da questão econômica, ela verifica que tem uma situação estranha. E, além disso, a gente tem 3 outras movimentações societárias, inclusive em uma das empresas que é titular de um patrimônio, que é a Calil Empreendimentos, em que se retira dessa composição societária os 2 principais sócios da cervejaria Três Lobos. E, além disso, reiterando também, hoje o pedido de falência foi única e exclusivamente em relação à cervejaria Três Lobos. A Calil Empreendimentos não foi requerida a sua falência e ela se mantém no polo passivo da demanda e deve cumprir com todas as obrigações judiciais como a cervejaria Três Lobos deveria cumprir. Olha, eu
O programa é ao vivo, são 7h17. O programa não é gravado, não. Mas eu vou falar hoje aqui a mesma coisa que eu falei na primeira vinda dos familiares da Baker. A Baker foi convidada, não mandou representante, nem sequer uma nota. Nem sequer uma nota a respeito da vinda de vocês aqui. A respeito do que vocês estão vivendo. Eu digo e repito, nota é papel. Papel é algo que... você pega em bola e joga no lixo. No meu entendimento, teria que ter um advogado, um representante da empresa, um economista, um diretor da empresa, um sócio da empresa, que consumidores da empresa estão aqui. Mas a empresa não se manifestou. Sequer uma nota, um pedaço de papel, a empresa mandou. E olha que eu falei da vez passada, não estou aqui para defender Baker nem familiares, estou aqui para fazer jornalismo. Mas como é que você consegue fazer... sabe, eu olho para a Flávia, vejo uma guerreira na minha frente. Eu olho para a Camilinha aqui, estou vendo uma gigante na minha frente. Eu olho para o Célio, outro sobrevivente de um país em guerra, um país completamente desigual. Vejo um jovem advogado, Dr. Lucas Freitas, aqui, usando todo o seu conhecimento em defesa dessas famílias. E a Baker não se manifesta? Ela não diz absolutamente nada? Ô, Baker, você acha que o silêncio fala mais alto do que a voz dos familiares das vítimas?